E agora iríamos ver a seguir quais são as práticas destes dois grupos e depois ver se não precisamos, a concluir, de repensar o cotidiano. Então vamos à teoria. Isto já segue um bocadinho o que a Maria Lídia acabou de dizer. Ou seja, cidadania defende o Conselho da Europa no recente livro Branco Social Intercultural, em sentido lato, direito e responsabilidade de participar com os outros na vida social e económica e nos assuntos públicos da comunidade. Opções legislativas, mas também medidas educativas, cidadania que favorece a participação cívica e que contribui para a coesão social. Para além do meio escolar, porquê? Porque toda a comunidade se educa reciprocamente ao longo da vida. Aliás, uma tese que eu queria desenvolver. E agora, questionamento. Será que nos educamos reciprocamente como comunidade? Ou seja, educamos-nos reciprocamente para a coesão social? Esta coesão social defende o Conselho da Europa como a capacidade de uma sociedade assegurar o bem-estar de todos os seus membros, minimizando as disparidades e evitando a marginalização, ou seja, praticando os direitos humanos. Coesão social ligada à ideia de paz positiva e indispensável para ela a educação para a cidadania democrática. Veio a Unesco também dizer-nos, numa recomendação sobre a educação para a compreensão internacional, cooperação, base de educação no domínio dos direitos humanos e liberdades fundamentais, vem-nos dizer o quê? Vem-nos dizer que a educação deve ser dirigida para o integral desenvolvimento da personalidade do ser humano, do indivíduo, e para o reforço e o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E agora, a ONU chama-nos a atenção para a responsabilidade individual na promoção dos direitos humanos. Todas as pessoas, não são só os Estados, não são só os estrangeiros, todas as pessoas têm o direito de promover e lutar pela proteção e proteção dos direitos humanos e indivíduos, grupos e instituições, papel importante a desempenhar e responsabilidade de defender a democracia. Também para que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar efetivos os direitos e liberdades. Ou seja, não é só, há uma responsabilidade individual na paz global. E essa é a mensagem que eu amo nos diz. Sobre participação cívica para além da esfera pública, e aqui vem um conceito também do Conselho da Europa, tanto do Centro-Norte-Sul, que aborda a questão geográfica, como do que a Maria Lídia falou, da educação para a cidadania. E é neste conceito de educação para a cidadania que o Conselho da Europa defende que a cidadania democrática não se limita ao estatuto legal do indivíduo cidadão, traduzido no direito de voto, mas cobre todos os aspectos da vida numa sociedade democrática, e aqui cheguei ao meu ponto. Eu tinha que levar com esta dose, tendo em vista o incidente. Ou seja, não há cidadania, e é o Conselho da Europa que o sublinha, sem participação, não só na esfera pública, como na esfera privada, com participação igual dos homens e das mulheres nas duas grandes áreas da vida. E passamos às práticas. Como é que são as práticas relativamente a esta dimensão estruturante da cidadania global? Temos exemplos de práticas familiares, académicas, sociais, institucionais e políticas. Então vamos lá olhar e ver a realidade. Tivemos na teoria, vamos à prática. Práticas familiares. Partilha do trabalho não pago de apoio à família. 2 horas. O tempo dedicado à vida familiar, Portugal, 1999, o único inquérito do INE sobre a ocupação aos usos do tempo, 3 horas da cintura. Na atividade profissional, 1 hora. Os homens trabalham mais 1 hora que as mulheres todos os dias, as mulheres mais 3 horas na vida familiar, resumo, 2 horas a mais todos os dias. Isto é o resultado na União Europeia. O inquérito é de 99, é o único que cá se fez, mas temos os dados deste ano, publicados este ano pela União Europeia, relatório sobre igualdade de género, com dados relativos a 2005, e vemos o quê? Nas setas, Portugal tem uma das menores desigualdades no que se refere a trabalho pago entre homens e mulheres, portanto há uma enorme participação de mulheres no mercado de trabalho a tempo completo, e a assimetria que se vê em relação ao trabalho não remunerado é da 7%. A média da União Europeia
no que diz respeito à acumulação do trabalho dedicado à família, é um bocadinho mais elevada que a portuguesa, mas a participação no mercado de trabalho das mulheres em número de horas é bastante maior. Estes são os dados, eu depois deixo cá o PowerPoint e, portanto, podem ver, quem quiser, com mais calma. Mas eu fiz aqui umas contitas que não estão no... Parece um bocadinho confuso e se calhar é, mas eu vou dizer rápido. Aqui Portugal está em terceiro lugar na assimetria entre o número de horas de trabalho pago. Portanto, há uma enorme participação das mulheres no trabalho pago. Se formos ver para o trabalho não pago, portanto, aqui há mais homens, não é? Mais tempo dos homens dedicado ao trabalho pago. E aqui já estamos em 12º, não é? Na assimetria, aquela barrinha que a gente viu há bocado. Mas, se formos contar aquele gráfico que vos mostrei há bocado, se formos ver onde é que está Portugal no número total de horas de trabalho, já está em 18º. As cores, cada uma tem um país, quando se tiverem tempo e paciência. Isto significa que há um padrão, por exemplo, o Luxemburgo é um clássico, não é? Há uma grande assimetria de trabalho pago, mas também há uma grande assimetria de não pago, e depois aqui no número de horas, também há assimetria, mas o que é um facto é que não tem nada a ver com isto, com a participação no mercado de trabalho. Portanto, o padrão em Portugal é de muito trabalho pago das mulheres, muita quantidade, muito tempo no trabalho na esfera privada e uma grande assimetria no número total de horas de trabalho a mais. E o que é que dizem as pessoas sobre isto? Acham bem. Lindamente, aliás, acham maravilhoso. Inquérito de 2007, Iscoter 2004, para a professora Anália Torres, a esmagadora maioria das mulheres, 78%, e 93% de homens acham que, como diz o título, mulheres são sobrecarregadas nas tarefas domésticas, mas acham que a situação é muito justa. E como a situação é muito justa, não muda. Porquê é que será isto? Cá para mim, citando as novas cartas portuguesas, é porque a repressão perfeita é a que não é sentida por quem a sofre, a que é assumida ao longo de uma sábia educação, por tal forma que os mecanismos da repressão passam a estar no indivíduo, que daí retira as suas próprias satisfações. Uns anos mais tarde, o Bourdieu diria o mesmo quando fala do amor ao destino social. Isto é uma espécie de síndrome de Estocolmo. Eu não posso fugir da pessoa que me raptou, portanto, melhor é apaixonar-me por ela, que pode ser que ela me dê de comer. É mais ou menos a mesma lógica. E aqui, práticas académicas. Isto é um ponto, depois a gente vai ao fim. Já não tem grande tempo, mas pronto. As práticas académicas falam-nos basicamente da contradição entre o currículo expresso e o currículo oculto. Este Fórum para a Cidadania aconteceu em 2008 e aprovou uns objetivos estratégicos e recomendações para o Plano de Ação de Educação e Formação para a Cidadania. Isto ocorreu sob a égide da Ministra da Educação e do Secretário de Estado da Presidência do Conselho do Tempo e visava envolver a sociedade civil também na lógica da comunidade educativa. Ou seja, a recomendação é de intervir sobre o simbólico e questionar os modelos, as concepções e as representações sociais e formais e não formais em que se alicerçam as relações estereotipadas de género e que promovem a discriminação por qualquer fator. Então vamos às práticas sociais. E vamos ver que, em termos do que é o pensamento do senso comum, como é que a gente faz o género na normatividade social. O que é um homem e o que é uma mulher? Dicionário. Homem. Ser racional, sociável, com inteligência, dom da palavra, sujeito, indivíduo, espécie humana, humanidade. Mulher. Pessoa do sexo feminino, depois da puberdade. Outro. Racional, sociável, inteligência, dom da palavra. Mulher. Pessoa do sexo feminino, depois da puberdade. Cada um dos representantes da espécie humana. Real. A fêmea da espécie humana, pessoa do sexo feminino, depois da puberdade. Claro que mulher é mãe. O homem é o padrão da humanidade, pensado como tal. E a mulher é a diferente do padrão. Ela é a norma e ela é o específico. Vamos à linguagem. O padrão é global. E por isso é generalizável. A diferença é específica, não se generaliza. Ou seja, só o padrão pode representar. O João é homem, o João e a Maria são irmãos, nunca diríamos que são irmãs. Porque o masculino tem a propriedade genérica e a propriedade específica.